Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à primeira aula de preparação para o seu concurso público de Santo André. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito prazer, sou a Rebeca Costa, sou professora aqui do Desafiando Concursos. Falo sobre legislação, que é simplesmente o que eu amo falar, e nós teremos vários bate-papos aqui muito interativos, vamos destrinchar de uma maneira muito tranquila, muito sutil, assuntos que aparentam ser difíceis, mas não são. Fechou, pessoal? Pois bem, qual a finalidade dessas aulas? Estamos falando aqui, está meu telefone, estou com o edital aqui de vocês, tá? Eu acho que não vai dar para ver aqui. Vi que o edital foi ratificado várias vezes, mas nós estamos falando aqui de auxiliar administrativo. Está lá no seu edital, fechou? Várias vezes ratificado, mas olhei todos os editais, fiquei analisando por um tempo e quis trazer essas aulas aqui para vocês, tá, pessoal? Bom, primeiro ponto. Todas as aulas aqui do canal são gratuitas. Nenhuma aula você paga. Se eu colocar aqui uma aula de 2 horas de duração, são 2 horas gratuitas. Gente, eu vou fechar aqui porque eu costumo falar mal em sociedade, e sociedade faz barulho. Então, todas as aulas do canal são gratuitas. A única coisa que, se você quiser adquirir, são esses PDFs que eu utilizo para me ajudar na manutenção do canal. Eu vendo todos os meus PDFs por apenas e exclusivamente R$ 10 para ajudar na manutenção do canal, me ajudar com as despesas, como internet, né, esses pontos muito específicos, tá? Se você quiser estar adquirindo, você basta colocar aqui no comentário, tá? Eu quero adquirir o material, como faço para adquirir o material. Eu vou te direcionar e te explico todas as informações acerca do material. Fechou? Sem mais delongas, e vamos para o nosso conteúdo programático. Bom, como eu falei para vocês, sou professora de Direito. Sendo assim, eu vou falar hoje acerca dos conhecimentos básicos de administração pública. Calma e fique tranquilo. Não se desesperem. Ai, Rebeca, eu não sei nada de direito administrativo. Então, eu tenho que sair um expert em direito administrativo para poder prestar essa prova? Não. Você precisa saber o básico. E é isso que o seu edital cobrou. Conhecimentos básicos de administração pública. Olha aqui, ó. Tá o seu edital aqui. Conhecimentos básicos de administração pública. Você não precisa decorar um livro de direito administrativo. Não é isso que eu quero que você faça aqui. As nossas aulas são dinâmicas. Então, nós vamos começar. Conhecimentos básicos. Depois, os princípios constitucionais. Oi, o que é isso? Calma que nós vamos falar, não se desespere. Então, bora aqui comigo, ó. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Primeiro ponto. Conhecimentos básicos da administração. Eu sei que você pode ter se perguntado. O que é administração? O que é direito público? É o mesmo que direito privado? O que é o limpe da administração? Quem vai me ajudar? O que eu tenho que fazer no dia da minha prova? O que vai ser perguntar? Constituição, eu não vou. Eu sei que você pode estar se perguntando isso, mas calma. O direito administrativo, conceito básico da administração pública, é muito tranquilo. Para que você venha entender o conceito de administração pública, é interessante que você venha entender todo o contexto. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando as pecinhas e você vai conseguindo ver a imagem no final. Se é uma paisagem, aí você vê o quebra-cabeça todo espalhado, você fala, gente, mas o que é isso? Parece que não tem pé nem cabeça. Aí quando você monta, você fala, gente, era uma linda paisagem. É isso que é administração pública. Viu que coisa mais maravilhosa? Vem aqui comigo. Bom, para falarmos da administração pública, nós precisamos entender dois conceitos importantíssimos. Você não pode falar em entender administração pública sem passar por esses dois conceitos, que é o direito público e o direito privado. Ok. Para nós entendermos toda a funcionalidade da administração pública,
Nós precisamos distinguir esses dois pontos. No direito, nós temos os conhecimentos de direito público, então, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário. Já no direito privado, nós temos, por exemplo, o direito empresarial, nós temos o direito civil e etc. Se eu falo de direito público, eu estou falando de normas que vão disciplinar relações jurídicas tendo o Estado como parte, ou seja, eu tenho a administração como parte. Questões internas ou internacionais. Ou seja, a sua natureza e a regulação do interesse social dessa sociedade como um todo. Então, o direito público, ele vai olhar o coletivo, sociedade, como um todo. Por exemplo, como nós falamos, direito administrativo, administração pública, funcionário público, atribuições, cargos, é disso que vai tratar. Isso difere um pouco não, bastante, do direito privado. Por quê? Porque o direito privado, ele rege aqui, ó, nós, particulares, relações entre particulares, buscando uma harmonia entre a sociedade. Então, vamos imaginar, você tem um vizinho. Se o seu vizinho está fazendo algo que te incomoda, quem que você vai procurar? Por exemplo, né? Aconteceu isso, o vizinho tem aquela questão, né? Abriu uma janela aqui, então, beleza. Quem que você vai procurar? Civil. Quero abrir uma empresa. Nossa, tô doido para abrir uma empresa, eu quero investir. Você vai procurar o direito constitucional? Não, você vai procurar o direito empresarial. Você vai lá, olha, eu quero saber como eu faço. Pronto. Percebe? O direito privado, ele vai falar aqui, ó, de nós particulares. Entendeu? Direito público, então vai tratar dessa questão mais da sociedade, o Estado como parte. Eu vou tutelar o interesse coletivo da sociedade. Já o direito privado, eu venho fazendo o quê? Tutelando o individual, o interesse individual, uma convivência harmônica entre as pessoas. Basicamente isso. Fechou? Ok? Bora para o próximo material. Nesse sentido, nós precisamos entender, de fato, duas distinções internas da administração pública. Temos o sentido formal da administração pública e o sentido material. Ou seja, o que seria o sentido formal da administração? Seriam os órgãos da administração pública. Então, é a administração pública em si. Só que, pensa comigo, a administração pública, ela não vai atuar sozinha. Ela precisa de pessoas, mãos, pessoa física para fazer o quê? Cuidar de tudo. É o administrador. Só que o que a administração pública passa para o administrador, vamos supor, esse livro aqui. Eu, administração pública, passei para o administrador. Aquilo que eu passei para o administrador, ele vai só cuidar. Ele não vai ali, nossa, meu. Não, é da administração. Você só cuida. Aquilo é da administração. Por isso, nós temos o sentido material, que é a própria função da administração pública. Se eu falo no atendimento à coletividade, quem que faz? Como que a administração pública, como que o órgão público vai materializar aquilo que precisa ser exercido? Por meio de pessoas, funcionários, os servidores, os empregados públicos e etc. Ok? E aí, nós precisamos entender que tudo tem uma fonte. Como assim, Rebeca? Tudo tem uma fonte. Tudo nós temos de onde vai derivar. De onde deriva aqui? E o direito administrativo, ele possui fontes. Fontes.
Ou seja, com base no que a administração pública vai atuar? Com base no quê? Diga. Bom, primeira fonte primordial é a lei. Quer um exemplo? A Constituição Federal. A administração pública vai olhar o artigo 37 da Constituição e falar: aqui estão os princípios administrativos. Vai olhar e vai filtrar a sua fonte dali. Essa é a fonte principal. É a lei. É a lei. Já a segunda fonte é a jurisprudência. Ai, Rebeca, pronto. Agora foi. O que é isso de jurisprudência? Gente, jurisprudência são reiteradas, ou seja, várias decisões judiciais, reiteradas decisões judiciais. Aquela decisão foi tomada várias reiteradas decisões judiciais. Outro ponto, também, que é uma fonte, são as chamadas doutrinas. O que é uma doutrina? É um conjunto de teses, posicionamentos, pontos de vista, melhor dizendo. Já o quarto, e muito conhecido, são os princípios. Como assim? Eu te pergunto, já viu quando uma pessoa fala assim, que aquela atitude que aquela pessoa tomou não está com base nos seus princípios? Ou seja, princípio seria aquilo no qual você vai observar para você atuar com base naquilo. Exemplo, princípio da impessoalidade. Significa dizer que você, como futuro servidor, você vai ter que atender todos na administração pública da mesma forma. Você não pode querer beneficiar uma pessoa específica ou você não pode querer prejudicar uma pessoa. Ah, ali chegou meu vizinho. Não vou atender. Não vou atender porque já meu estupinho já não vou atender. Percebeu? Ok. Quinta fonte são os costumes, que são um conjunto de regras, porém essas regras não estão escritas. E a última fonte seriam os precedentes administrativos, ou seja, reiteração de atos administrativos em situações similares. Ou seja, atos administrativos. Ai, Rebeca, o que são atos? Calma, nós vamos falar lá na frente. Não se precipite. Mas, basicamente, o ato é como a administração vai falar. Como que a administração vai fazer assim? Vamos supor. Fulano de tal foi nomeado. Como que ele faz isso? Através de um ato. Um ato que vai falar sobre aquilo. Férias de um servidor. Você vai ter o ato administrativo. É como ele vai conversando, tá? Bom, então, reiterados atos em situações similares. Ou seja, às vezes você tem a mesma situação sendo discutida várias e várias e várias vezes. Tá? Então, se você tem um precedente administrativo, você já tem vários atos que falam do mesmo sentido, para que você vai continuar discutindo aquilo que já foi entendido, que já foi firmado, que já foi conceituado? Não tem necessidade de você ficar ali, né? Enfim, tentando tratar da mesma. Bom, resumindo então, o direito administrativo, a administração pública, é um ramo do direito público. Por quê? Porque eu estou falando de uma tutela da coletividade, bem coletivo. O direito administrativo, você tem um cuidado da organização interna da administração. Ou seja, assuntos alheios à administração não cabem a ela resolver. Temos fontes, como nós vimos aqui, né, com base no que a administração vai atuar, sobre o que. Então, se eu tive esse problema, para onde eu vou olhar para resolver esse problema que eu tive? Aí você tem a fonte, você tem a lei, e aí você tem os princípios. Só que os princípios eu vou colocar na aula 2, tá?
para ficar tudo bem assim, bem tranquilo. Eu não quero aqui extrapolar com a matéria, eu quero tudo muito tranquilo. Nossa, essa aula aqui durou 15 minutos, não tem problema. Melhor 15 minutos do que 1 hora de aula. Eu não gosto, eu gosto de aulas pequenas. Quando eu houve aulas que eu extrapolei. Deu o quê? Quase 50 minutos. Eu olhei e falei, gente, eu não fico com cronômetro aqui, eu não fico com relógio. Vai no, como diz o mineiro, vai no olhômetro. Então, eu falei, não, eu não gosto de aulas muito longas, porque para mim cansa o aluno, tá? Bom, vamos treinar questões. De onde eu pego essas questões? Pelo que concursos. Amo o que concursos. Amo. Gente, sou super fã deles. O banco de questões, assim, imenso, 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 imenso. Questões super atualizadas. Quando a questão está desatualizada, eles notificam que aquela questão está desatualizada. Ou se a questão está anulada, também eles te notificam que aquela questão você nem consegue responder, tá? Bom, vamos resolver uma questãozinha de 2023, super recente, tá? Foi para a Guarda Civil. Ai, Rebeca, mas foi para a Guarda Civil. Não é o meu carro. Gente, presta atenção. Você está eu creio que você deve estar no início da sua preparação. Quando já estiver chegando ali a 2 semanas, 1 semana da sua prova, aí sim você começa a treinar questões só da Unesp, tá? Porque muitas das vezes você não vai encontrar no seu cargo específico. Aí você filtra só Unesp, tá? Vamos lá. Na seara administrativa, o princípio da legalidade nós ainda não vimos, não se desespere, nós ainda veremos. Exige que as condutas dos agentes públicos estejam sempre de acordo com a lei. Aí você já vai virar, professor, então na aula 2, quando a senhora for falar de princípio da legalidade, eu sei que a senhora vai dizer que este princípio entende-se que o agente público ele sempre vai atuar com base na lei. É isso mesmo. A qual é uma das principais fontes do direito administrativo. Como assim? Sempre de acordo com a lei. Qual a fonte que eu falei que é primordial? Lei. Oi? Isso mesmo. Princípio da legalidade. O agente público sempre vai atuar de acordo com a lei. E a lei é o quê? Uma fonte. Percebeu a ligação? Então, o agente público ele sempre vai atuar olhando para a lei, a fonte do direito administrativo. Assim como a lei, assinale abaixo exemplos de fonte do direito administrativo. O examinador te perguntou o seguinte: olha, eu quero saber se você estudou e me diga quais são as fontes do direito administrativo. Pronto. Além da lei. Aí você vai falar assim: tá, eu assisti a aula, professor. Prestei atenção. Comprei o PDF, se você quiser comprar, vai me ajudar muito, gente. Ou tirei meu print, ou eu anotei. Costume e doutrina. Ela falou de costume e doutrina? Vamos lá. Falei ou não falei? Falei. Beleza. Doutrina e justiça social. Eu falei de doutrina? Falei. Mas eu falei de justiça social? Eu falei de jurisprudência? Falei. Mas eu falei de contrato? Não falei. Na verdade, falei de jurisprudência. Justiça social e jurisprudência. Justiça social? Falei de justiça social, gente? Em algum momento? Falei de contrato? Não, gente, não. Costumes e doutrina. Segundo ponto muito importante, vá pela exclusão. Como assim, professor? Gente, se eu falei costume e doutrina, peraí, doutrina e justiça social. Por que você falou justiça social? Não, já descarta. Você tem tempo na sua prova. Você tem tempo. Não perca esse seu tempo, tá? Segunda questão. Vamos lá. Relativamente às noções de direito administrativo,
Pode-se afirmar que as fontes são fatos jurídicos. Ai, Rebeca, o que é fato jurídico? Calma. Lá na frente, nós vamos fazer a distinção de fato jurídico e ato jurídico. Calma. Não quero falar agora para não confundir as fontes. De onde as normas emanam? Ah, pronto. Beleza. E as fontes podem ser do tipo primárias ou secundárias. Oi? É. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte classificada como primária. Gente, nós temos fontes primárias e secundárias. Qual fonte dessas daqui são primárias? A lei, a doutrina, a jurisprudência ou costumes? A lei. Por que a lei? Porque a lei é a fonte primordial. Primordial. Ela vai ser a primeira coisa que a administração vai observar. Lei. Observou a lei? Primária. Fechou? Bora lá para mais uma para fecharmos. Sabe-se que o direito administrativo, gente, eu amo essas questões em que nós temos a explicação da aula na questão. Enfim, sabe-se que o direito administrativo é ramo do quê? Do direito público. Pronto, aí você olha e fala, gente, olha isso, administração do direito público, correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que não exista uma unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativista costuma tratar a jurisprudência como? Parei aqui. É o seguinte: o direito administrativo, então, você tem esse conceito do amplo. Então, não existe uma unanimidade. Como assim? Várias pessoas. Quem são os doutrinadores? Por exemplo, vamos imaginar aqui. Maria de Pietro. Eu tenho até aqui, depois eu mostro para vocês. Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu só coloco Maria de Pietro. Fica mais fácil isso para você depois, eventualmente, poder pesquisar. Fica mais. Você já grava de Pietro, já lembra da professora. Ela é uma doutrinadora. Ela tem um livro, vários livros. Assim, os doutrinadores são aquelas pessoas especialistas que escrevem suas doutrinas, as suas teses, aquilo que eles pensam, acho. Inclusive, provas de concurso costumam basear em algumas provas as suas perguntas em doutrinas, de acordo com o doutrinador, a doutrina de fulano de tal. É assim. Então, a doutrina administrativa vai entender assuntos que eventualmente não são unânimes. Entende? Então, pode ser que o entendimento da Maria de Pietro com outro doutrinador de direito administrativo sobre um determinado assunto sejam diferentes. Mas aí você tem a doutrina majoritária e a minoritária, ou seja, se eu falo que 1 mais 1 é 2, a doutrina majoritária vai entender que sim, que 1 mais 1 é 2. Mas pode ter aquela doutrina minoritária, aquele grupo menor de doutrinadores que venham entender que 1 mais 1 é 3. Entendeu a diferença? Então, o que o examinador que te pergunta? A doutrina administrativa reconhece a jurisprudência como elemento do direito administrativo? Não. Princípio do direito administrativo? Não. Nós nem falamos de princípio ainda. Atributo do direito administrativo? Não. A doutrina conceitua a jurisprudência como sendo uma fonte do direito administrativo, como nós vimos na explicação. Fechou? Bom, pessoal, próxima aula nós vamos tratar dos princípios da administração pública, que é um assunto que eu simplesmente amo falar.
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Que Deus abençoe grandemente a todos. Até a nossa aula de número 2. Até mais. Tchau, tchau.